Shalom a todos, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu preciso dar continuidade à leitura de um livro que eu não leio. Aliás, eu não leio nada, tem um monte de livro que eu não leio nenhum. Mas quem sabe eu lendo junto com vocês aqui pela internet, eu não me animo para ler. Eu gosto de falar muito, então eu vou lendo e falando. Ok, gente? Eu vi um teólogo falando desse livro e eu comprei o PDF dele. Já tem aqui quase um ano no meu tablet. E eu só tinha lido a primeira página. Então, eu já fiz um vídeo dessa leitura. Tá lá no meu YouTube. A primeira parte. Depois eu vou colocar a parte 1. Que é sobre por que acabou ficando esse nome de Lúcifer para Satã, ok? Não, o nome não tem nada a ver pelo que as pessoas dizem que é. As pessoas têm que estudar mais fundo antes da tradução de Jerônimo para saber. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Aqui fala a ligação entre Satanás e a serpente do Éden. Lembrando que a serpente não é o Satanás, não, gente. A serpente foi o corpo. É claro que até a serpente recebeu o castigo, ok? E não vamos discutir isso, porque Deus é Deus. O vaso não vai falar para o seu oleiro, por que você está me fazendo assim? Esquece que você e eu, nós somos vasos de barro. Tem muita gente aí discutindo com o oleiro e não chega a lugar nenhum. Então, vamos lá. Então, tem esse versículo aqui, bem conhecido, quem lê o livro de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse-lhe a mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E aqui eu não vou entrar nesse detalhe, essa árvore, esse fruto, porque isso é assunto para muito tempo. E aí, continuando, no Éden, ele é uma serpente, a mais astuta de todas as animalarias do campo que o Senhor Deus houvera criado. Esta nota biográfica apresenta Satanás ainda em estado de queda, pois sua rebelião não foi um ato sumário, uma investida súbita contra o trono de Deus, como pinta os quadros das teologias convencionais. Vocês entenderam? Não foi assim de súbito que aconteceu toda essa história, ok? Não foi assim uma coisa de súbito. E também a queda é uma queda também gradativa. Por isso que às vezes a gente ainda vê algumas coisas, né? Como no livro de Jó. E às vezes a gente fica tentando entender. Mas vamos continuar. Não sei quando que a gente termina o livro, mas a gente vai aprendendo aqui. Então, ele caiu gradual e gradativamente. A queda é gradual e gradativamente. Deixa eu pôr nessa posição aqui para ver se fica melhor para me ler. E a queda não pode ser vista como um evento ultracósmico, fora do mundo e com imagens revolucionárias. O diabo possui habilidades, veneno e astúcia. A palavra astúcia
é uma chave hermenêutica que permite entender sobre o ídolo do diabo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Sem nos aprofundarmos, em Gênesis 3:1, ok? Então, o escritor coloca aqui, ó, sem nos aprofundarmos ainda, nós nos termos hebraicos, já podemos perceber o caráter ontológico de Satanás, pois o texto sagrado diz que ele era um animal astuto demais, feito por Deus. Que? Então, vou continuar aqui. Deixa eu ver. Nós terminamos na... Olha, gente, teria que estudar muito para entender. Mas eu já vi também alguém falando que é como se alguns anjos tivessem aparências de animais, tipo dragão, serpente. É que a serpente de hoje não é mais aquela antes do pecado, né? Então, nem nós seres humanos, gente. Não foi desse jeito que a gente se olha e vê que fomos criados. O pecado trouxe muita mudança em tudo. Todo o planeta Terra. Bom, vamos continuar. A serpente, conhecida psicanálise melhor que o Dr. Freud, e usou de uma dissuasão indireta. Foi a Eva em vez de Adão, já que este não aceitaria sugestões, pois é sempre demasiadamente altivo e cabeça dura para aceitar opiniões dos outros. O homem foi criado para isso, viu? Para ser assim mesmo como ele é. Enfim, vai também aceitar a opinião dos outros também é perigoso, viu? Vamos lá. Eva não era assim. Bastava tocar em sua vaidade despertável, sempre por sentir-se inferior. A serpente sempre se sentia inferior. Bom, não sei se Eva se sentia inferior, mas enfim, vamos lá. Cadê? Distrair aqui. A serpente sabia que a vaidade possui razões que a razão desconhece. Mas hoje em dia nós já estamos falando de um homem após o pecado. Bom, e continuando. E ainda aí, é assim mesmo que está escrito, viu? E ainda aí. A serpente precedia Pascoal e superava-o. Expôs-lhe que era o fruto proibido. Ele era tudo, precisamente tudo o que lhes faltava. Um escritor aqui, no ano de 1969, eu havia 9 anos, teve esse escritor aqui que escreveu, o Santos. Então, esse texto que eu li aqui foi ele que escreveu, ok? Satanás é um animal ou das ordens dos animais. Ele foi criado junto com outros animais viventes, cujos corpos são descritos
metaforicamente como sendo semelhantes a touro alado, águias de asas abertas, leões selvagens e dragões exuberantes. Não devemos entender os corpos destes seres em sentido literal, e sim como representações aparentes de suas natureza. O corpo do diabo era esguio, como o das serpentes, mas não asqueroso. A descrição do livro de Ezequiel e de Apocalipse não nos permite pensar em Satanás como uma cobra rastejante, e sim como um ser de esplendor e resplendor, estando no Éden, jardim de Deus. Podemos imaginar sua forma de extrema beleza, encantando Eva, sabendo que a queda da primeira mulher se deu por causa do vislumbre causado pela beleza. Ok? São palavras do escritor. Esse livro aqui foi escrito pelo teólogo e pastor Rogério de Souza. Continuando aqui, já li esse texto. Aqui para frente, eu não posso ficar de olho aqui no horário do vídeo, não quero fazer vídeo muito longo. A beleza tem alguma coisa para nos contar, por isso guardamos silêncio e não pensamos o que em outra ocasião pensaríamos. Diz um outro escritor aqui, Nietzsche. Esse não é muito ruim de falar. Ante a beleza, paramos e como um expirar. Nosso silêncio é também nossa forma de admiração. Por isso, nem sempre temos palavras para expressar o que sentimos. E o enleio, o embaraço que de nós se apodera, e talvez o maior elogio que possamos fazer a alguém, não mentimos quando dizemos que não sabemos o que dizer. Ok? Então, às vezes a pessoa, ela não está mentindo quando ela fala que não sabe o que dizer. O mesmo escritor Santos lá disse, né? Não mentimos quando dizemos que não sabemos o que dizer. Ele tá se pondo assim, diante de uma beleza, às vezes você não sabe o que dizer. Bom, que aqui antes ele estava falando da beleza, ó, ante a beleza, paramos. Bom, continuando aqui, o demônio é belo. Gente, quem fez aquele negócio de chifre, mulher de coisa aí, foi a Igreja Católica, para pôr medo nas pessoas. Mas nem sempre a coisa aparece como a Igreja Católica pintou. Vamos lá. O demônio é belo, seduz pelos olhos e belas palavras. É uma serpente, mas não destituído de beleza. E até, pelo fato de ser algo que não é do nosso meio comum, às vezes as pessoas têm até curiosidade de ver, né? Eu não quero ver, só quero ver Jesus, mais nada. Gente, você sabia que quem tem o dom de visão do mundo espiritual vê tanto bem quanto mal?
Por isso que eu prefiro não ter visão do mundo espiritual. Prefiro só ficar lendo, só ir para leitura mesmo. Vamos lá. Eu não sei quando tiver que ver o Senhor Jesus, aí tudo bem. Aí vamos continuando. Você está falando o quê? O demônio é belo, seduz pelos olhos, belas palavras, é uma serpente, mas não destitui de beleza. O profeta Ezequiel passou por várias experiências místicas com esses seres mitológicos e sempre os descreveu com termos exuberantes. Seu querubim protetor do capítulo 28 é um touro com o corpo engastado de pedras preciosas, cujo andar solta faísca e provoca um resplendor multicolorido por onde passa. Depois eu leio capítulo 28 de Ezequiel de novo. Mas ele fala aqui que em Ezequiel 28 seu querubim protetor do capítulo 28 é um touro com o corpo engastado, ou nem sei o que significa essa palavra aqui, viu, gente? Então, não sei se vocês entendem. Palavra que a gente poderia usar aqui, hein? Coberto de pedras preciosas, não sei. Engastado, que está escrito. Vamos lá, continuando. O diabo é um bruxo, encantador. Sabe aqueles homens sedutores que conseguem até seduzir as mulheres casadas? E depois nem a mulher entende por que ela fez aquilo? E desgraça com a vida? Vamos continuar lá. É porque os sedutores não ficam com ninguém não, viu? Não vai nessa onda não, achando que você... Ai, meu Deus, deixa pra lá, vou continuar aqui lendo muita coisa que tem nesse mundo, misericórdia. Mas a serpente do paraíso não se parece com um touro alado. A impressão que nos passa é de um animal comum no cenário das árvores do Éden. Ela era astuta. O termo hebraico, Arum, tá aqui as letrinhas hebraicas, mas como eu não sei muito, transliterando Arum, e pode ser pronunciado como Avrum. Avrum. As definições apontam para alguém assustador, sagaz, sensato, sensível, prudente, perspicaz, perspicaz, esperto, sutil e conspirador. Enfim, só Deus te livra disso, viu? Por isso que o Pai Nosso fala, não nos deixe cair em tentação, livra-nos no mal. Tem tradução que fala, não induza a tentação. É mais ou menos assim, Senhor, não permita que passamos por essa provação, por essa tentação. Porque você imagina algo. Pelo menos lá na época de Ezequiel era assim, né? O Apocalipse já fala que a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Já não parece assim tão delicada mais não. Enfim, última leitura aqui. Que besta é animal selvagem. Mas aqui diz assim,
Seu querubim protetor do capítulo 28 é um touro com corpo... isso aqui eu já li, já estava na parte de baixo, aqui, ó. O termo hebraico, que eu já falei também, que eu não entendo de nada, que diz que é Arum, ele pode ser pronunciado como Avrum. As definições apontam para alguém. Agora, olha o alguém. Ora assustador, eu que tô colocando esse ora, tá? Aqui tá escrito ora não, mas eu tô imaginando. Ora assustador, ora sagaz, ora sensato, ora sensível, mexe com sentimento é um perigo. Prudente, não vacila, dá o bote certeiro. Por isso que nós precisamos estar coberto debaixo do manto de Jesus de Nazaré. Se não quiser ir para o inferno. Ou pior ainda, lá na frente, lago de fogo. E continua. Então, ó. Sensível, prudente, perspicaz, que eu nem sei direito o que essa palavra é, mas quem entender vai entender. Esperto, sutil, você nem percebeu. Você só percebe espiritualmente. E conspirador. O diabo é um aro astuto e também é uma narrash, serpente. O termo narrash está ligado com a ideia de praticar adivinhações. Adivinhar, observar sinais, prender por experiência, observar diligentemente, tomar por presságio. No Strong 2002, que não sei o que é isso. Neste caso, o diabo é um perito em artes de encantamento. Isto desde a sua origem, faz parte de sua índole. Ele é assim, quando se aproximou de Eva e a encantou com naturalidade. Isso acontece muito entre alguns tipos de homens que provavelmente aprendem com o espírito de Rassatã. Ou vocês acham que todo mundo está com o Espírito Santo? Vocês acham que todo mundo tem Espírito Santo de Deus? Cuidado, gente. Encantamento da palavra latina cantare, cantar. A palavra da encantamento, encantamento. Da palavra latina é cantare em italiano, né? Cantare, que é quando nós falamos cantar, eles falam cantare, mas é um verbo, cantar. Daí que vem a palavra encantamento, nem sabe. Palavras mágicas de poder recitadas numa cerimônia ou ritual. Segundo muitas mitologias, a palavra de Deus deu origem ao universo e produziu uma vibração sagrada que o mantém. Na magia cerimonial, o mago, ao desempenhar um papel cósmico, por meio do ritual, usa fórmulas ou encantamentos sagrados para evocar o poder sobrenatural atribuído ao Deus. Atribuídos a Deus. Entre parênteses também, aos deuses, né? Segundo por aí o pessoal fala. Esse poder pode ser usado pelo mágico para seu próprio crescimento
e desenvolvimento espiritual. Magia branca. Mas é tudo magia. Ok? Não esqueça. Ou para prejudicar seus inimigos. Magia negra. Então, para trazer a morte, magia negra. Para encantar, para fazer pecar, para enrolar. É a magia branca. Está tudo fora dos caminhos do eterno Deus. O diabo não se aproximou bafejando insultos e assustando com gritos bruxólicos. Veio sibilando, como faz as cobras, falando baixo entre os dentes. De forma macia e sedutora, este demônio precisa aproximar-se de seus interlocutores para lhes falar de perto, no canto do ouvido, pois se percebe sua astúcia, logo o desmascaram. Pois se percebem sua astúcia, logo desmascaram. Então ele vai tentar ser... Tem muitas religiões por aí também, por aí assim, viu, gente? Todo mundo tem medo da magia preta. Só que antes de chegar na magia preta, já passou pela magia branca. Já foi seduzido. Aí o próximo passo é a morte. Magia preta. Bom, ele é um animal vivente e está ligado às ordens dos seres viventes, mas não é irracional. Okay? Não confunda com animal que é irracional. Okay? É isso que quer dizer. Não é irracional. Vive no meio dos animais, mas não é um animal irracional. É um animal vivente e está ligado às ordens dos seres viventes, mas não é irracional. Como dizemos, dos animais terrestres, ok? Tem animais celestiais e animais terrestres. Vamos lá. Sua astúcia está ligada à sua natureza de adivinho, alguém que se dedica à investigação das coisas ocultas. Ora, o ser oculto por excelência é o próprio Deus. Ora, o ser oculto por excelência é o próprio Deus. Por excelência é o próprio Deus. E só com a excelência de Deus você vence a excelência do inimigo. Ok, gente? Às vezes você fala assim, nossa, aquele cara é o máximo. Gente, que finez daquele homem, que educação que ele tem. Você está sendo enganada, sua boba. Educação também se engana. Aqueles que já vêm doido gritando, todo mundo sai correndo. Vamos lá continuar. E Satanás tem por ídolo justamente violentar e violar os segredos de Deus. O livro de Enoque fala de muitas coisas, mas tem gente que diz que não crê. Tem gente que acha que não crê nem em Deus. E diz que é cristão, que é evangélica. Não crê, não. Só crê nessa terra, gente. Só crê aqui. Vai pra igreja orar pra comprar um carro, pra comprar uma casa melhor. Se der uma brechinha, troca de mulher também, por melhor. O ser humano é materialista. Ele quer aquilo que ele vê. Não entende nada do mundo espiritual. Nem do lado do bem, nem do lado do mal. Não entende. Não entende.
Muitos são assim. Então vamos continuar onde nós estávamos. Aqui, ó. Satanás tem por ídolo justamente violentar e violar os segredos de Deus. Tem muita coisa que a humanidade sabe que não foi Deus que falou. Ok? É um conhecimento que está vindo do mal. Lembra que o fruto era do conhecimento do bem e do mal? As pessoas elas estão recebendo mais conhecimento do mal do que do bem. Ok? E você ainda aplaude. A relação entre justiça e violência aparece explícita na seguinte definição, que nos diz que violento é aquilo que é contrário à justiça. Violência significa tudo que age usando a força para ir contra a natureza de algum ser. Desnaturar. Todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade de liberdade de alguém é coagir, constranger, torturar, brutalizar. Todo ato de violação da natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade é violar. Todo ato de transgressão contra alguém ou uma sociedade define-se como o justo e como um direito. É uma escritora que escreveu, né? Será que nós sabemos discernir o que é justiça e o que é violar? Quando que nós conseguimos algo pela sabedoria ou pela brutalidade? Então, segredos de Deus, coisas de Deus. Um dos métodos também que as pessoas acabam descobrindo muitas coisas e vai levar muita gente para o inferno é a Kabbalah. Porque ela não é usada só pelo bem, ela é usada pelo... acho que ela é usada mais pelo mal do que... Ela é usada mais pelo mal. Tem muitas pessoas aí que seguem mais Kabbalah do que Torá e fica aí por aí dando uma de seguidor de Torá. Fica esperto. Fica esperto, gente. Muita gente tá seguindo Kabbalah. Kabbalah ela revela segredos de Deus que não é Deus que está revelando. É tipo, rouba o segredo de alguém. Viola. Acho que é isso que a escritora quis dizer. Algo que viola, algo que não respeita a espontaneidade. Você deve estar lembrando de que no primeiro capítulo deste livro falamos sobre a insondabilidade de Deus e de como nos humilhamos ante o mistério da divindade, pois jamais poderemos conhecer além de sua própria revelação. Lembre-se também que a origem de Lúcifer ou de Rassatã, porque Lúcifer já foi aquele nome dado lá que eu já expliquei para vocês no primeiro vídeo, a origem de Lúcifer está ligada justamente à sua oposição a Deus. Eu acredito, pelo pouco que eu fiquei sabendo sobre o Deus considerado o Pai, eu acredito que quando fala que Deus está falando do Filho. Eu acredito que a inveja do inimigo é contra o Filho.
Então, se você é noiva do Filho, vigie e ore, que o Eterno nos cubra, que Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré, nos possa manter puro e guiado pelo caminho dele, nos livre dessa sedução maligna. É isso. Ok, gente? Sedução maligna vai terminar, sabe onde? No lago de fogo, queimando com chofre. E continuando. Então, você deve... já li isso aqui. Lembre-se também que a origem de luz está ligada justamente à sua oposição a Deus, que eu creio que quando fala que Deus está falando do Filho, ok? Mas afeta também o Pai, porque o Pai e o Filho estão ligados. O Pai, o Filho e o Espírito estão ligados, os três, como um. Isto é, o diabo é um inconformado por sua limitação como criatura de um Deus que se esconde. Também não entendi direito o que é de um Deus que se esconde. Ou talvez queira desvendar os mistérios de Deus. Porque ninguém nunca viu Deus, a não ser o Filho. Ele falou para nós, ninguém nunca viu Deus. Mas o Filho vê, Jesus de Nazaré vê, ok? Só ele, só Jesus de Nazaré pode ver o Pai. Será que alguém tem ideia do que é isso? Bom, e paramos por aqui. Até a próxima. Pai, shalom a todos.